Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e o tema da aula de hoje é legado. Será que o código legado ele precisa de teste de unidade? Será que vale a pena? Como que eu faço para avaliar se é bom ou se é ruim, se eu deveria investir meu tempo para fazer teste de unidade num código que parece que está jogado ali no canto, mas que sempre dá aquela dor de cabeça para mexer? Vamos falar um pouco desse assunto porque eu acho que é uma dúvida bem comum, eu recebo bastante essa pergunta e acho que é bem interessante para você aí para aplicar no seu dia a dia. Por que esse tema é importante, né? A gente sempre começa com essa introdução aí. É porque a gente passa mais tempo mexendo no legado do que fazendo código novo. A maioria dos devs não mexe diretamente em código novo, né? A gente não passa muito tempo da nossa carreira criando sistemas. Eu sei que quando a gente vê vídeos no YouTube, quando a gente faz cursos, vê aulas, a gente vê o pessoal produzindo código e aí todo mundo fala sobre boas práticas, sobre coisas interessantes que você pode fazer, aplicar novas tecnologias, inclusive fazer teste de unidade, porque é legal, porque é interessante, porque vai te ajudar. Só que na maior parte do nosso tempo, né, na maior parte da nossa carreira como devs, a gente não vai mexer em código novo, infelizmente. Até porque não é uma questão de você ser privilegiado, privilegiada aí ou não, de trabalhar sempre em projetos novos nas empresas. É porque realmente não é uma realidade. A empresa ela tem sim um budget ali de investimento que ela vai fazer para criar sistemas novos, para criar aplicações novas, mas ele é só uma parte do orçamento anual. Uma boa parte aí desse orçamento também é dedicado a cuidar do seu legado, né, com despesas administrativas, né, a gente cuida, precisa dar manutenção ali, o sistema que está rodando em produção é o que traz dinheiro para a empresa. Então, obviamente, elas precisam sim, as empresas, né, precisam sim fazer investimentos em software para poder trazer novas receitas, mas ela também não pode abandonar aquilo que já está gerando a receita atualmente. E aí, se você parar para pensar na proporção do software que já está rodando, principalmente nas grandes empresas, empresas do grande mundo corporativo, existe muito mais software rodando em produção do que software sendo produzido. Então, é muito mais normal que a gente passe mais tempo mexendo no legado. E aí, nem sempre o legado que você está mexendo ali, ele tem boas práticas de programação. Nem sempre ele vai ter boas tecnologias, né? Ele não está em processo de evolução. Ele foi feito ali, às vezes há 5, 10 anos atrás e continua com tecnologias antigas, com estilos de codificação mais antigos. Passou pela mão de muitas pessoas. Até por isso, geralmente, é dolorido mexer no legado, né? A gente não gosta. E é natural que você não goste também, ninguém gosta. É difícil você mexer em código dos outros. E o legado ele tem uma tendência muito maior a ter código de outras pessoas, né? Até pelo turnover das empresas, principalmente se ela for grande, é muito grande a chance aí desse código que você está mexendo hoje já ter passado na mão de dezenas, às vezes centenas de pessoas, dependendo do tamanho do software. E a gente naturalmente não vai gostar. Cada pessoa tem aí a sua forma de raciocinar e tem suas próprias ideias. Então, quando a gente vai pegar o código de outras pessoas para mexer, é mais dolorido sim. A gente fica resmungando, fala que mas isso aqui tá mal feito, isso aqui não tá certo, isso aqui é normal, todo mundo passa por isso. Se você trabalha na área, talvez você não trabalhe na área, não tenha esse sentimento, mas se você hoje trabalha na área, com certeza você também deve achar dolorido aí, que é difícil mexer em código dos outros. E a gente sempre acaba caindo ali em algum momento da nossa carreira no famoso se está funcionando, não mexe. A gente pega um sistema que já está há muito tempo em produção, está com aquele código todo esquisitão, está difícil de mexer, mas você fica com receio de mexer ali, porque às vezes você mexe alguma coisinha numa lógica complexa demais, numa estrutura complexa demais, e acaba mexendo de um jeito errado ali, quebra tudo em produção quando você chega lá para fazer sua implantação. E aí, como que esse conhecimento que eu vou te passar aqui hoje pode te ajudar com isso? Eu acho que a primeira coisa aqui, talvez uma das mais importantes, é você entender o que motiva o teste de unidade.
Muitas vezes a gente vê tutoriais no YouTube, a gente faz cursos, a gente escuta as pessoas falar, os devs mais experientes, porque é importante, porque é legal fazer teste de unidade, mas muitos devs não sabem exatamente por que fazer teste de unidade. Eles olham para o teste como uma coisa que, é legal, porque é uma coisa que eu acho que todo mundo sempre tem na cabeça quando fala sobre testes, é bug. Eu faço teste de unidade para não ter bug. Não é só para não ter bug, né? Não ter bug é uma consequência do teste de unidade. Ele não é exatamente o fim do teste. É claro que a gente pensa em não ter bug, ninguém quer programar um negócio e entregar um negócio que tenha bugs, mas ele acaba sendo uma consequência. Os motivadores do teste de unidade são diferentes, não é só bugs, não é pensar só em qualidade, né? Até porque qualidade é um conceito mais abrangente do que esse que talvez você imagine que seja só bugs. Então, essa aula aqui é para você, espero que você entenda aqui quais são os motivadores do teste, né? Por que a gente faz teste de unidade. E aí, entendendo os motivadores do teste, eu acredito que isso vai diminuir a sua ansiedade de mexer no legado. Quando a gente entende por que o teste existe, para que a gente faz, você começa a ficar menos ansioso, menos ansiosa na hora de mexer. Porque, como eu falei lá na introdução, a gente tem esse problema, é dolorido. A gente fica com medo, parece que, se eu mexer aqui, fica com aquele receio, sabe? Não vou mexer muito, porque se eu mexer vai quebrar. Às vezes você até vê uma lógica esquisita, ou um código que, quando você bate o olho, você fala, isso aqui tem bug, não é possível que isso aqui tá certo, que tá funcionando. Mas aí você cai no famoso, se tá funcionando, não mexe. E aí você acha que é melhor não mexer. Mas bate aquela sensação de que algo vai dar errado, mesmo sabendo que você não mexeu, mas que você trocou um gravetinho ali de lugar, né? Mexeu só um galinho ali do seu código e acontece um bug bizarro ali, né? Então, quando você entende os motivadores do teste, essa ansiedade diminui, porque aí você começa a entender quando você pode fazer e quando você não pode fazer os seus testes. E o último ponto aqui onde esse conhecimento vai te ajudar é para você aprender a investir o seu tempo naquilo que gera resultado de fato. A gente se perde muito com coisas pequenas, com detalhes que não são tão importantes quanto a gente imagina. Principalmente no começo da carreira. Quando você tem mais experiência, você começa a entender algumas coisas de outro jeito. No começo da carreira, a gente é muito ávido para fazer as coisas do melhor jeito, para aplicar as técnicas, para fazer as paradas. E nem sempre isso vai gerar resultado de fato. Às vezes, não que isso não seja importante. Eu sempre gosto de reforçar esse tipo de coisa. É importante que você estude, que você saiba como fazer, usar as tecnicidades da sua linguagem, fazer suas paradas, tecnologias novas, mas às vezes isso não gera tanto resultado quanto você imagina. E aí, quando a gente está fazendo teste de unidade, principalmente em código legado, muitas vezes a gente fala que a empresa não dá tempo para a gente fazer, que o chefe não apoia, porque não gosta, mas às vezes é porque você está investindo seu tempo do jeito errado. Muita gente gasta uma energia gigantesca tentando fazer teste em código legado e às vezes não vai te trazer o resultado que você queria. Às vezes você está satisfazendo uma coisa que você acha que é legal, porque você escuta muita gente falar que teste de unidade é bom, e na verdade às vezes não gera tanto resultado quanto você acha. Então eu acho que investir seu tempo no que gera resultado sempre é um conhecimento que vale a pena você adquirir, porque eu acho que dá um bom retorno para você e até por tabela aí para a empresa também. A primeira coisa aqui que você precisa entender antes da gente falar sobre o teste de unidade no legado ou não, é que testar o legado pode ser uma coisa bem problemática. Bem problemática. Antes de mais nada aqui, vamos só deixar claro que eu estou falando aqui legado, mas vamos só conceituar exatamente aqui o que é o legado que eu estou falando aqui. Você pode ter as suas definições de legado aí que você escuta, que você já leu, que as pessoas falam para você, mas eu vou colocar aqui um conceito só para a gente balizar, para você entender exatamente do que eu estou falando. Então, quando eu falo aqui sobre código legado, é código sem teste automatizado. Não é exatamente código sem teste
de unidade e nem exatamente código que não foi testado e também não é código velho, né? Muita gente relaciona o código legado a puro e simplesmente código antigo. O pessoal do .NET aí fala de código legado e geralmente está pensando lá num código VBNet, ou às vezes até VB6, ASP3, tecnologias bem antigas. Isso sim provavelmente é um legado, porque se encaixa aí, dificilmente esse tipo de sistema vai ter algum tipo de teste automatizado, mas a definição que a gente usa aqui no canal é: legado é código sem teste automatizado. Então, se o seu código ele tem algum tipo de teste que seja automatizado, que pode ser um teste de unidade, ou que também pode ser um teste funcional que você usa com Selenium WebDriver, ou com Cypress, ou com alguma outra coisa aí, ou sei lá, um set de testes dentro do Postman, JMeter, que você usa para fazer seus testes aí, já está valendo. Então, se o seu código não tem nenhum tipo de teste automatizado, ele pode ser considerado legado, pelo menos na definição que você vai ver aqui no canal. É bem importante entender esse tipo de definição, porque às vezes a gente fica relacionando sempre código legado a código antigo. A gente acha que se eu pegar um VBNet lá, esse cara é um legado, vai ser problemático de mexer. Muitas vezes, agora em 2022 que eu estou gravando esse vídeo, você vai pegar código C# que é tão ruim de mexer quanto é o código VBNet. Não significa que a tecnologia ser antiga torna ele um legado. Muita gente migra aplicações em VBNet, em VB, em ASP3, sei lá, faz uma migração por ferramentas, por exemplo, e mantém o base code muito parecido com o que ele era antes. Então, as práticas antigas de programação, a falta de testabilidade do seu código, né, com muito acoplamento, com muita complexidade cognitiva ali dentro do código, também torna seu código intestável, mesmo ele estando aí num .NET, ou talvez o .NET Core, um pouco mais antigo aí, mas continua sendo problemático para testar, e continua sendo problemático para mexer, que eu acho que é a principal definição aqui. Quando a gente não tem um teste automatizado, fica difícil de mexer no código, que é isso que te traz a insegurança. Quando você tem uma base de teste que seja automática, né, que você aperta um botão no máximo ali e o negócio sai testando sozinho, e ele te fala se te dá um feedback, né, para saber se o código está funcionando, se ele deixou de funcionar, torna difícil a sua tarefa de mexer no código do mesmo jeito. Você tem que ficar fazendo teste manual. E às vezes você chegou na equipe agora e você não sabe exatamente o que precisa testar. Esse é um cenário muito comum, principalmente em códigos mais antigos, em sistemas que já estão em produção. Porque a gente chega com um bonde andando e não sabe exatamente o que o sistema tem que fazer. Você ainda não tem conhecimento de contexto da empresa para poder avaliar se a sua alteração está certa ou não. Então, a grande vantagem de ter teste automatizado é ter o feedback. Não é exatamente porque seu código é velho, porque seu código é novo. Código novo também pode ser legado. Se você acabou de botar seu código em produção e ele não tem nenhum tipo de teste automatizado, você colocou um legado em produção agora, nesse exato momento. Então não faz diferença. Não é sobre código antigo, é sobre não ter teste automatizado. Aí você começa a entender alguns outros pormenores dos seus testes de unidade. Eu acho que o mais importante deles é que o teste de unidade é um investimento. Ou uma despesa, né? Depende de como você vai olhar a coisa aí. Eu gosto de falar em investimento porque às vezes despesa parece que é um negócio ruim, né? Mas é um investimento. Você está fazendo um investimento em futuras alterações. Todo tipo de teste automatizado funciona dessa forma. Você não está fazendo o seu teste agora simplesmente porque você quer qualidade, porque você quer colocar um código sem bugs em produção. Talvez seja a sua intenção para o momento, né? Porque de repente você não tinha esse conhecimento que eu estou te passando agora. Mas você precisa pensar no teste de unidade como um investimento, como alguma coisa que você está gastando o seu tempo agora, e você está gastando dinheiro da empresa, por isso talvez pensar nele também como uma despesa, né? Você está pegando o dinheiro que a empresa te paga para fazer uma coisa agora que vai te dar resultado mais para frente. O teste de unidade ele se prova útil quando a segunda pessoa
que vai mexer no seu código, coloca a mão ali e faz uma alteração. Não é para você. O momento que você está produzindo o seu código, é muito fácil de testar, porque você está com todas as coisas na sua cabeça. Mesmo que você não teste, né? Mas você sabe o que precisa ser feito naquele momento. Ou pelo menos deveria saber, né? O que precisa ser feito naquele momento ali. Então é muito mais fácil fazer um teste manual nele. Agora, a próxima pessoa que vai fazer essa alteração, ela não sabe como era para ser. A única coisa que ela tem, na maioria das vezes, é o código. Porque a documentação a gente não atualiza. Então, na hora que você está produzindo código, talvez você tenha um requisito na mão. Talvez você tenha o acompanhamento do seu cliente. E aí é fácil fazer o teste. É fácil dizer se o código está certo ou se ele está errado. A pessoa que mexe no futuro não tem esse conhecimento. Às vezes ela tem. Porque às vezes é alguém que trabalhou com você no projeto. Às vezes é você mesmo aí, que vai mexer no seu código no futuro. Mas imagina isso daqui a 5 anos. Como é que a pessoa vai mexer num negócio se ela não sabe? Ela não sabe o que direito que é para fazer. Ela acabou de entrar na empresa. Talvez por isso fique um pouco essa sensação de que o legado é código antigo, né? Porque é um grande problema você mexer num código que foi feito há muitos anos atrás, né? Há muito tempo atrás. A gente fica com essa preocupação porque a gente não sabe como era para ser. A única coisa que a gente consegue fazer é ler e entender o código. Eu acho que é por isso que uma das habilidades, uma das grandes habilidades, né, que todo dev precisa desenvolver na carreira é ler e entender código. Porque se você não consegue ler e entender o que faz, você não consegue nem mexer o que está lá. Né? Quando tem teste de unidade é mais fácil. Não que seja uma mágica, né? Nossa, tem teste aqui, eu vou conseguir mexer, vai ser muito louco. Não é exatamente assim, gostaria que fosse, mas infelizmente não é sempre assim que funciona. Mas facilita bastante. Você pelo menos tem um gabarito. E o gabarito vai te falar, não, ó, isso aqui para a situação anterior estava certo. E quando você faz uma alteração, a situação anterior ela deixa de ser correta. E aí seu teste vai quebrar. Então ele vai te mostrar, vai te dar feedback instantâneo ali e dizer que está funcionando ou que não está. Essa é a grande facilidade. Então, pensa no teste de unidade como um investimento. Alguma coisa que você faz hoje para ter benefício futuro. E aí, olhando para um código que é legado, ou seja, que não tem teste automatizado, muitas vezes, se ele não tem teste, o código ele pode estar intestável. Pode ser que você olhe para aquele código ali e não consiga fazer teste de unidade nenhum. O teste funcional, ele pode ser feito em qualquer situação. Agora, quando a gente fala sobre testes de unidade, aí você vai ter um problema. O teste de unidade, às vezes até o teste de integração. Como é um tipo de teste que está mais ligado ao código, você depende do código estar testável ou não estar testável. E aí, se o dev que fez o código, ele já não desenvolveu com teste de unidade, existem grandes chances do código que está lá hoje não ser testável. Porque ele tem acoplamento, porque ele é muito complexo, porque ele tem métodos gigantes. E aí começa a ficar difícil fazer esse teste dentro do legado. É por isso que eu disse que o testar o legado pode ser uma tarefa problemática. E agora que você já entendeu esses dois conceitos, vamos responder a pergunta. Será que vale a pena testar o legado? Como sempre, a resposta é depende. Sempre a resposta aqui vai ser depende. Eu sei que você já deve ter visto um monte de meme, um monte de post na internet fazendo piadinha sobre isso, que os devs seniors eles sempre falam, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas programação é uma atividade complexa. Então, você nunca vai ter uma resposta certa que vai valer para todas as situações possíveis que você vai passar na sua carreira. Você precisa entender isso. Eu sei que quando você é júnior, quando você está começando na carreira, você quer respostas diretas, você quer um negócio pronto ali para você poder usar, alguma coisa que resolve o seu problema. Mas em computação isso não existe. Na maioria das vezes a resposta depende, a resposta é talvez, a resposta é não sei, vamos avaliar. Porque realmente são decisões complexas. Não é fácil você imaginar, você já viu aqui, pô, se eu preciso fazer um investimento e o código não está testável, e aí? São várias variáveis que você precisa olhar para dentro da sua situação. Então, antes de pensar em testar o legado, você precisa entender que não é todo legado que vale a pena ter teste de unidade. Se o seu legado não tem nenhum teste, né,
de nada, nem teste funcional, é pior ainda. Se ele não tem teste de unidade, provavelmente ali você vai ter vários probleminhas para poder colocar esse teste. Então a primeira coisa que você precisa fazer para avaliar se vale a pena ou não é analisar o ROI. Lembra que é investimento. Então, se é um investimento, qual que é o retorno que esse investimento vai me dar? Às vezes, o investimento não retorna. Às vezes você coloca seu tempo para fazer teste de unidade num código legado e esse retorno não volta. Eu sei que é difícil mexer em código legado ali, que você fica com... Pô, mas toda vez eu mexo aqui dá um trabalho, é difícil, gera bug em produção. É esse tipo de coisa que você precisa levar em consideração na hora de avaliar o ROI. É o quanto o investimento que você vai fazer do seu tempo vai retornar. E quando a gente fala sobre o seu tempo, tem duas coisas que você precisa pensar aí. É realmente o seu tempo. Se você está gastando muito tempo para mexer em alguma coisa e de repente vale a pena investir um tempo maior para ter teste, para depois ter mais tempo, diminuir o seu tempo de manutenção. E também você precisa pensar que o seu tempo vale dinheiro da empresa. O investimento, quando eu falo investimento aqui, não é só o seu tempo, o tempo das pessoas. É grana de verdade. Quanto da empresa, quanto que a empresa vai ter de retorno com esse tipo de alteração? Será que vale a pena realmente? E eu sei, cara, que toda vez todo mundo vai falar que vale a pena. Ah, porque teste de unidade é bom, porque é legal. Mas não pensa desse jeito. O motivador do teste, lembra que eu tinha falado lá no começo, o motivador do teste é pensar em investimento. Você não faz teste só porque é legal ou porque você vai ter menos bug. É o dinheiro da empresa que você está gastando ali. Então você precisa fazer um gasto consciente. Não que seja uma preocupação gigantesca para você, porque existem pessoas na empresa que provavelmente são melhores em gerenciar o budget do que você. Mas a sua falta de tempo para fazer outras coisas também vem do gasto que você faz do seu tempo aí, tentando fazer coisas que você acha que é legal e que não dá retorno. Como às vezes fazer teste no legado. Então pensa sempre em ROI. Analisar o ROI é importante. E aí como que você faz a análise do ROI? Como é que eu vou saber se vale a pena, se o retorno volta, ou se o investimento volta ou se ele não volta? De forma geral, como eu disse, você não precisa se preocupar com o dinheiro em si, com quanto você vai gastar centavos ali, reais, de quantos reais você está gastando, quanto você não está gastando. O que você precisa avaliar como deve. Primeira coisa, qual a frequência de alteração desse legado? Você faz muita alteração nele? Porque eu já vi muito dev pensando em fazer teste de unidade em sistemas que estão realmente encostados, que sofre manutenção lá 2 vezes por mês. Cara, se você não mexe no legado, não vale a pena fazer teste de unidade nele. Porque se sua frequência de alteração é baixa, o tempo que você vai gastar para fazer teste lá não vai se pagar. Nitidamente não vai se pagar. Você não precisa ser ótimo de matemática nem de orçamento para saber. Porque se você está investindo tempo agora no teste, para colher um tempo menor de manutenção no futuro, se você não vai ter manutenção lá, você não vai colher esse benefício nunca. Então, às vezes, é melhor você ir gastando um tempinho ali para fazer sua alteração do que ficar fazendo alterações gigantescas, porque provavelmente o seu código ele não é testável e aí você vai precisar fazer outros refactors. Lembrando que teste de unidade, um dos objetivos do teste de unidade, é facilitar refactoring. E o refactoring ele pode ser uma alteração de código, que você alterou o código e teve que refatorar algum pedaço ali, reescrever algum pedaço, ou ele também pode ser um refactoring técnico, como a injeção de dependência para possibilitar teste. Então são essas duas coisas. E aí talvez você precise gastar um tempo grande de refactoring no seu legado só para poder fazer teste. E aí você impõe um risco para a empresa também. Porque se você está fazendo refactoring e o código não tem teste, como eu sempre digo, se não tem teste de unidade e você quer fazer refactoring, ou você tem coragem ou você tem teste. E se você não tem teste de unidade, só sobra coragem. Você vai ter que alterar com a cara e com a coragem lá. E você está impondo um risco maior. A empresa pode perder mais dinheiro com o bug que você colocou em produção.
Então, se a frequência de alteração é baixa, geralmente não vale a pena fazer teste de unidade. É uma coisa que você precisa pesar aí. Se a frequência de alteração é alta, geralmente vale a pena. Porque daí tem outras coisas que você precisa levar em consideração, mas geralmente aí a alteração ela se paga com o tempo. Até porque você vai ter mais chance de refinar o código, de refatorar ele. Quando você tem baixa frequência, você vai fazer uma alteração agora e talvez você veja se ficou bom ou não na próxima alteração, que é daqui a um mês, daqui 20 dias. Então, frequência é uma coisa bem importante. Segunda coisa que você precisa avaliar: quanto tempo você leva para fazer cada alteração. O tempo da sua alteração é muito relacionado ao trabalho que você tem. Não estou dizendo aqui que é melhor que você seja mais rápido, mais rápida aí para fazer sua alteração do que ser lento ou ser lenta. Isso não tem nada a ver, porque cada dev tem o seu tempo. Fazer as coisas rapidinho não significa que você é um dev mais eficiente ou menos eficiente. Agora, o tempo que você leva para fazer essa alteração, independentemente de você ser uma pessoa rápida ou uma pessoa devagar, quando o seu código está ruim e ele não tem teste, você demora mais tempo para alterar. Isso é fato. Se você quiser fazer um teste, é só você começar, se você não faz teste de unidade, começa a medir esses tempos. Começa a medir o tempo que você leva para fazer a sua alteração sem o teste, e depois você começa a medir o tempo que você leva para fazer as alterações com o teste. Ou pegar um código que já tem teste de unidade, você vai ver que é muito mais rápido fazer essas alterações com o teste, por causa da segurança que o teste vai te passar. Ele vai te dar feedback instantâneo ali para saber se você quebrou ou se não quebrou, e aí é naturalmente mais rápido para alterar. Então, se você demora muito tempo para fazer as alterações naquele código, provavelmente vale a pena fazer sim um teste de unidade. Se você leva pouquíssimo tempo para fazer cada alteração, porque as alterações são pontuais, muito provável que o seu código está com boas práticas, ele está bem feito, os métodos são curtos, complexidade cognitiva baixa, baixo acoplamento. E aí, se o código já não tem o teste, às vezes não vale a pena, de fato, porque você não está gastando tempo. Às vezes você vai gastar um tempo grande para fazer teste de unidade. Talvez você tenha skill de teste, talvez você não tenha. Se o código estiver bom para teste, provavelmente vai valer a pena mesmo assim, porque você vai conseguir fazer esse teste rápido. Agora, se você não tem o skill, talvez não valha tanto a pena. É uma coisa, esse é um ponto um pouco mais sensível para fazer essa avaliação, porque exige um pouco de experiência. Mas se você está começando, é difícil você avaliar se você está levando tempo para alterar, porque você não tem experiência de código e nem do sistema, ou se é porque o código está ruim. Então, aqui você pode deixar, se você está começando, você pode deixar essa avaliação para pessoas mais experientes. Não precisa fazer tudo sozinho aí, não. O terceiro ponto é evolução versus desativação. Essa é uma coisa que muitos devs não levam tanto em conta assim quanto eu acho que deveria. O quanto o seu sistema ele está evoluindo ou o quanto ele está indo para desativação. Será que ele está mais perto de ser desativado? Ou será que ele está mais perto de chegar a um outro nível de aplicação por evolução? Ele está tendo várias alterações, tem várias coisas aí que vão indicar que um sistema está em evolução. Ter frequência de alteração alta é um deles. Mas se você tem baixa frequência de alteração, muito provável que o seu sistema está caminhando para ser desativado. A Microsoft chama isso de estar pronto. Se você vê lá nas versões do .NET, o VBNet, por exemplo, hoje é um exemplo. Eles não dizem que o VBNet foi encerrado, eles dizem que o VBNet está pronto. E o C Sharp, por outro lado, ele está em evolução. Então, o VBNet está muito mais perto de ser desativado do que de ter novas evoluções, porque a Microsoft diz que ele está pronto, ou seja, não vai ter mais evoluções. Do jeito que ele está, tá bom, e vai continuar desse jeito. O C Sharp não, ele está em constante evolução. E aí você vê que a frequência de alteração da linguagem está bem alta. Hoje, a gente tem atualizações aí uma vez por ano, junto com as versões do .NET. Sai a versão do .NET, sai agora a versão do C Sharp junto.
Então, é uma linguagem em franca evolução. Seu software deve ter uma cadência muito parecida. Se você tem muitas evoluções, tem muitas alterações, ele está mais próximo de evoluir para chegar em outro patamar de investimento, do que de ser desativado. Então, se você está num momento de evolução, é muito provável que vale a pena fazer teste de unidade. Se você está num momento de desativação ou está caminhando para desativar, provavelmente não vai valer a pena. Até porque, como ele vai ter baixa frequência de alteração, você não vai colher o ROI que a gente já falou agora. Então, é uma coisa que eu acho que muitos devs deixam passar. Às vezes, principalmente quem chega, vai mexer naquele código lá que está encostadão, porque geralmente está indo para desativação porque o software já rodou muito tempo em produção. E aí as pessoas olham e falam assim, não, precisava mexer, precisava alterar e refatorar. Cara, se você vai refatorar, tem que ter teste de unidade. Se você não tem teste de unidade, você precisa tornar o código testável. E aí, olha a cadeia de investimento que você vai ter que fazer. Por isso que é importante você entender que teste de unidade é investimento. Não é só bug ou não bug, né? Porque é uma coisa que a todo momento vai acabar pesando na sua linha de raciocínio. Mas será que vale a pena eu colocar dinheiro aqui para ser desativado? Às vezes não vale a pena. Então, evolução versus desativação é uma coisa que muitos devs deixam para trás, mas eu acho que é extremamente importante para você avaliar. Então, para analisar o ROI, recapitulando rapidamente aqui, analisa a frequência de alteração, quanto tempo você leva para fazer cada uma dessas alterações e se o código está mais próximo de evoluir ou se ele está mais próximo de desativar. São os 3 pontos que você vai avaliar aí para ver se tem ROI ou não. E aí, se gerar um ROI positivo, se você acha que a perspectiva de ROI é positiva, você faz teste de unidade. Se você acha que não, aí deixa quieto, deixa para a próxima oportunidade. Então, concluindo, não é uma decisão fácil. Nunca é. Teste de unidade em legado é uma coisa complexa. Aliás, não só teste de unidade, né? Legado, código legado de forma geral, é um assunto difícil. Tanto que você vê vários livros, vários gurus aí da programação que falam especificamente sobre trabalho em código legado. É um negócio difícil, é um negócio complexo e infelizmente a gente não consegue fugir dele, né? Porque geralmente o que é legado traz retorno para a empresa. É que nem pagar um carro, né? Você compra seu carro pagando, sei lá, em 2 anos as prestações dele, e às vezes você está pagando ali uma prestação muito alta. Mas depois que você acaba de pagar o carro, ele vira um ativo seu que só gera lucro. Porque mesmo que a gente fale, mas ele desvaloriza ou valoriza, cara, não importa. Se você já pagou o carro, não tem mais despesa de pagar juros por ele, né? Se você já investiu o seu dinheiro ali, tudo que volta agora é lucro para você. Você está usando o seu carro, vamos desconsiderar aí manutenção, esse tipo de coisa, assim, né? Mas você está usando o carro, ele já está pago. Então esse investimento ele começa a retornar para você a partir desse momento. O software legado é a mesma coisa. Em algum momento a empresa investiu uma grana para fazer ele. E quando ele está ali mais próximo da desativação do que da evolução, a empresa está colhendo o investimento que ela fez. Ele funciona, geralmente é um código estável. Por isso, se está funcionando não mexe, né? Porque geralmente ele é estável, está funcionando, ele tem menos bug do que o normal. Quando ele tem muito bug, ele provavelmente está mais perto da evolução do que da desativação. Então, são decisões difíceis que você tem que tomar. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar, não esquece isso, o motivador do teste de unidade é que ele é um investimento para o futuro. Então, quando você trabalha com teste, não só acho que com teste, né, mas o seu trabalho como dev, de forma geral, procura pensar nele como um investimento. Não é só o seu trabalho pelo trabalho. Não é só sobre as coisas que você entrega ou que você não entrega. É porque o resultado daquilo que você faz é um investimento de todo mundo, é um investimento que a empresa fez em você e que você está devolvendo em forma de ativos para a empresa. Quando você começa a pensar desse jeito, algumas das coisas que você faz, elas entram numa balança diferente do que você tem hoje. Não é fazer só porque é legal, ou porque é bom, ou porque as pessoas dizem que é bom. É porque o trabalho que você faz é um investimento.
E teste de unidade é um dos maiores investimentos que você vai fazer na sua carreira. Tanto na parte do aprendizado, né, quanto na parte de aplicar ele na prática mesmo. E como todo investimento, nem sempre ele dá lucro. Às vezes você vai investir num negócio que não dá em nada. E aí, quando você pensa em investimento, tirando agora um pouco da empresa, né, mas pensar no seu investimento de tempo, é um ativo preciosíssimo para você como dev. A gente tem pouquíssimo tempo para fazer tudo. Toda hora tudo é urgente, toda hora a gente está estressado por causa de tempo. Então pensa que aquilo que você está fazendo hoje sempre vai ser um investimento. E se você quer fazer teste de unidade num código, você tem que entender que aquilo é um investimento que você faz agora para ganhar tempo no futuro. Se você não vai ganhar tempo no futuro, infelizmente talvez não valha a pena. Sou um grande defensor do teste de unidade, né? Mas você precisa entender que é um investimento. E aí, como um investimento, quando a gente fala agora de grana da empresa, né, é uma coisa mais complexa, você não precisa tomar essas decisões sozinho ou sozinha. Divide essas coisas com o seu time. São questões importantes. Mas será que vale a pena? Se não vale a pena, discute com o time. Não guarda para você. Você pode fazer as coisas para você. Não adianta, porque eu falo, as pessoas não me escutam. Não tem problema, você pode fazer seus testes de unidade, só você. Mas saber se é para investir tempo em alguma coisa ou não, é uma questão complexa. Então divide com o time. Não fica com esse negócio nos seus ombros pesando. Não vale a pena. Seu time são as melhores pessoas para te ajudar a decidir se vale a pena ou não. Até porque as pessoas do time também mexem no código, né? Então, às vezes, você pode até expandir esse pensamento, né? O ROI, às vezes, retorna para o time, retorna para a empresa de forma geral, né? Então, não é só para você, não é só o seu ROI. Às vezes, vale a pena porque o time também mexe. E de repente até é uma boa questão aí para você levantar teste de unidade dentro do seu time, né? Discussão sobre o teste de unidade. Por último, eu queria fazer um disclaimer aqui bem importante. Não faça sprints de teste. É uma péssima ideia. Muitos chefes, principalmente, têm essa ideia. Não só chefe, tech lead. Às vezes os devs mais seniors do time ali, eles também têm essas ideias. Vamos fazer uma sprint só de teste. A gente reserva um tempo aqui, e faz teste de unidade no sistema inteirinho. E aí vai resolver nosso problema, porque daí é um investimento, é legal. A pessoa talvez até entenda o conceito do investimento, mas isso não é uma boa ideia, isso não se sustenta. Teste de unidade é uma coisa que você precisa colocar no seu workflow de trabalho. Não é uma coisa que você faz de forma solta. Fazer uma sprint de teste, reservar um tempo no seu cronograma só para fazer teste de unidade, é a mesma coisa que você reservar um tempo para fazer um refactoring de tecnologia do seu sistema. Às vezes, não tem necessidade de fazer uma migração, não tem necessidade de mudar a versão do seu software. E aí, quando você reserva um tempo só para fazer isso, você está investindo o dinheiro e o tempo das pessoas no lugar errado. Teste de unidade, se ele não está dentro do seu workflow de trabalho, quando você reserva um tempo para fazer só teste, aqueles testes eles vão continuar parados lá. Porque depois, a próxima ideia mega master do time não vai ser falar assim, então já que a gente fez um sprint de teste, vamos continuar fazendo teste aqui, porque teste é legal. Não é assim que funciona a cabeça do ser humano. O que todo mundo vai colocar na cabeça beleza, vamos continuar trabalhando sem teste, porque já tem um conjuntão aqui. Quando o Basic Code crescer de novo, a gente abre outra sprint de teste e tá tudo certo. A gente faz teste de novo. Não é desse jeito que a gente tem que trabalhar. Desse jeito é improdutivo. Como eu disse lá no começo, quando você está fazendo o seu código, o momento da produção do código é o melhor momento de você fazer teste. Porque você sabe as entradas e saídas. Você sabe o que é certo e o que é errado. Se você deixa para fazer isso depois, você está refém daquilo que está escrito no código. E aí, às vezes o que está escrito no código está errado. E você não sabe. Então, não tem a ver com isso. Fazer teste de unidade, né? Não é sobre você reservar um tempo e fazer um montão de teste ao mesmo tempo. Não, é produzir código e entregar ele com teste. Você não precisa fazer TDD.
O importante é que quando você entrega, quando você dá pronto naquela atividade, né, você dá done nela e diz que entregou, que você entrega ela com teste. E aí você garante que a próxima pessoa que vai mexer vai pegar um negócio com um gabaritinho bonitão lá para ela poder mexer com segurança. Então não faça sprints de teste. Não é uma boa prática. É porque vai funcionar. As pessoas vão fazer teste. Só que não vai criar um workflow de testes. Né? Não vai criar um esquema onde as pessoas, um sistema ali, uma estrutura de trabalho, onde as pessoas entregam um código que está testado. Esse é o objetivo de você fazer teste de unidade. Não é fazer sprint de teste. Então, se o chefe falar, se o líder falar, cara, aborta porque não é boa ideia não. Não vai resolver seus problemas com teste. Só vai gerar uma mentalidade errada e que não vai trazer o resultado que vocês queriam. Beleza? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se você gostou, deixa um like aí no vídeo. Se você gostou muito, se inscreve no canal, porque ajuda a distribuir esse conteúdo para mais devs. Se você tiver outras sugestões, se você tiver outras linhas de pensamento sobre testar o código legado, deixa aí nos comentários também, que é bem legal. Eu aprendo bastante trocando essa ideia com vocês. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.